Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à unidade 4, que trata da metodologia. Avisamos os nossos alunos e alunas que não é para replicar no projeto o que está aqui nos slides. Isso aqui é um orientativo para que você faça a sua descrição metodológica dizendo de como será procedido o seu trabalho. Ok? Então, não é para colocar lá a sua pesquisa vai ser descritiva e dizer, colocar o texto de descritivo lá dentro. Não. Vai dizer que ela vai ser descritiva, que ela vai ser, por exemplo, quanto à natureza, quantitativa, né? Que você vai escolher fazer um estudo de caso, por exemplo, né? E que esse estudo de caso será precedido de um questionário e que você vai analisar isso através de uma metodologia estatística, né? Então você vai descrever o caminho aqui. Antes de nós entrarmos praticamente repassando a parte metodológica, queremos lembrar os senhores que projeto de pesquisa ele tem que ter uma capa, uma contracapa, uma lista de figura, uma lista de equações, se tiver, um sumário, né? O tema, os objetivos, a introdução, o referencial teórico, a metodologia, as conclusões, se possível, além das conclusões, que outros trabalhos poderão ser feitos a partir desse trabalho executado, agradecimentos. Geralmente você faz um trabalho de pesquisa numa organização, numa empresa, então é de bom costume a gente agradecer aquelas pessoas que nos abriram a porta, né, para a execução da atividade. Aí sim vem o que? As referências, tudo aquilo que você utilizou dentro do seu trabalho, dentro do seu projeto, né? Apêndices e anexos. Uma parte muito importante na nossa atividade é que, dependendo da pesquisa, nós precisamos submeter o nosso projeto ao Conselho de Ética em Pesquisa. Então, muito cuidado, porque dependendo do tema, dependendo da atividade que eu vou ter que executar para encontrar os meus resultados, pode ser que eu precise submeter, antes de fazer a pesquisa, eu tenho que submeter o meu projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Aí sim, eu obtendo o certificado, eu posso ir fazer minha pesquisa, porque eu estou amparado pela legislação, no sentido de que eu estou respaldado que aquele meu projeto de pesquisa está avalizado para que eu possa seguir adiante. Bem, quanto à pesquisa em si, a pesquisa ela pode ser básica e pode ser aplicada. Nós temos as pesquisas básicas, aquelas que não sem aplicação prática prevista, e a pesquisa aplicada, que é dirigida a soluções de problemas específicos. Como pesquisa básica, um exemplo, aqui em termos de Brasil, nós podemos colocar a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ela faz pesquisa básica, ou seja, pode ser que tenha aplicabilidade. Por exemplo, vamos desenvolver uma soja que possa ser trabalhada, por exemplo, no Nordeste brasileiro, onde não tenha o índice pluviométrico adequado. Pode ser que tenha alguém lá trabalhando, né? Eu posso desenvolver. Agora, se ela vai ser plantada, se ela vai ser executada, aí é outro departamento, tá? Então, a pesquisa de básica é aplicada. Geralmente, as nossas pesquisas elas são pesquisas aplicadas. Por quê? Porque elas buscam solucionar problemas específicos. Então,
Eu não, meu absenteísmo na Secretaria Municipal de Educação é elevado. Meus funcionários, apesar de concursado, não passam mais do que 5 anos. O que é que está havendo lá? Então, temos um problema. E por isso, então, que a maioria das nossas pesquisas, elas são pesquisas aplicadas, que elas são dirigidas a solucionar problemas específicos. Mas, seguindo, a pesquisa ela pode ser descritiva, quando ela pretende descrever com exatidão os fenômenos, os fatos que determinam a realidade, de modo que o estudo descritivo é utilizado quando a intenção do pesquisador é conhecer determinada comunidade, suas características, valores e problemas relacionados à cultura, né? Esta é uma citação do Trivinius, né? Onde ele diz que, né, pesquisa descritiva assim se expressa. Ela pode ser exploratória. Então, para Seutis, ela diz que a pesquisa exploratória são todos aqueles que buscam descobrir ideias e intuições na tentativa de adquirir maior familiaridade com o fenômeno pesquisado. Nem sempre há necessidade de formulação de hipóteses nesses estudos. Eles possibilitam aumentar o conhecimento do pesquisador sobre determinados fatos, permitindo a formulação mais precisa de problemas, criar novas hipóteses e realizar novas pesquisas mais estruturadas. Então, nesta situação, o planejamento da pesquisa tem que ser flexível bastante para me permitir a análise dos vários aspectos relacionados com o fenômeno. Ela pode ser ainda explicativa. Então, Lakatos e Marconi nos dizem que esse tipo de pesquisa visa estabelecer relações de causa e efeito por meio da manipulação direta das variáveis relativas ao objeto de estudo, buscando identificar as causas do fenômeno. Diz ele ainda que normalmente é mais realizada em laboratório do que em campo. A pesquisa ela pode ser qualitativa. Trivinius nos fala que a abordagem de cunho qualitativo trabalha o dado buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro de seu contexto estudado. O uso da descrição qualitativa procura captar não só a aparência do fenômeno, como também suas essências, procurando explicar sua origem, relação e mudanças, e tentando intuir as consequências. A pesquisa quantitativa, para Richards, ele fala que ela é caracterizada pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informação, quanto no tratamento dela por meio de técnicas estatísticas. Bem como nós podemos ter a pesquisa que vai unir as duas vertentes, tanto qualitativa quanto quantitativa. Devemos destacar, né, que alguns autores têm argumentado sobre a inconveniência de definir limites entre os estudos dito qualitativo e quantitativo nas pesquisas, devendo se afastar da ideia de que somente o que é mensurável teria validade científica. Quanto à escolha do objeto de estudo, nós podemos ter a nossa pesquisa, a maioria, inclusive o ponto mais forte que temos são os estudos de casos, que segundo Hartley, exige na sua capacidade de explorar processos sociais à medida que eles se desenrolam nas organizações, permitindo uma análise processual, contextual e longitudinal das várias ações e significados que se manifestam e são construídas dentro delas. Já que nós somos das ciências sociais aplicadas, nós podemos dizer que nós temos muitos trabalhos que são feitos a partir de estudos de casos únicos. Estudo de casos múltiplos. A lógica de utilização do método de estudo de casos múltiplos diz respeito, conforme aponta aí, à replicação e não à amostragem, ou seja, não permite generalização do resultado para toda a população, mas sim a possibilidade de previsão de resultados similares, ou de produzir resultados contrários por razões previsíveis, de modo semelhante ao método de experimentos.
Podemos ter também amostragens não probabilísticas. E o que é isso? Malora diz que a amostra não probabilística confia no julgamento pessoal do pesquisador e não na chance de selecionar os elementos amostrais. Então, o pesquisador pode, arbitrário ou conscientemente, decidir quais são os elementos a serem incluídos na amostra. Amostras não probabilísticas podem oferecer boas estimativas de características de população, mas não permite uma avaliação objetiva da pressão dos resultados amostrais, como não há maneira de determinar a probabilidade da escolha de qualquer elemento em particular para a inclusão da amostra. As estimativas obtidas não são estatisticamente projetáveis para a população. Ainda, a amostragem não probabilística ela pode ser intencional, por exemplo, para avaliar a preferência por determinado cosmético, por exemplo. É muito comum você ir numa loja, principalmente de gêneros alimentícios, você receber, por exemplo, tem uma demonstradora lá oferecendo suco de determinada marca para você beber. Você oferece lá num copo para você. Então ela ali já está, por exemplo, dentro de um grupo de 100 clientes, 20 aceitaram, por exemplo, fazer degustação. Então você já faz ali uma pesquisa de intenção. Autogeridas. Você seleciona respondentes adicionais a partir de referência de respondentes iniciais. Ou seja, a partir aqui como exemplo, você pode conhecer um hacker e esse hacker vai então apontando outros colegas e esses outros colegas vão apontando mais outros colegas, Então a gente chama também de bola de neve. Por conveniência ou acidentais, os elementos são selecionados de acordo com a conveniência do pesquisador. Então, um dos exemplos aqui colocados são pesquisas de opinião em praça pública. Então, você pode também, por exemplo, fazer isso em estacionamento de supermercado, em porta de boates, enfim, porta de colégios. Então você tem uma grande variedade aí para você trabalhar isso aí. Por cotas ou proporcionais, Então, constitui um tipo especial de amostras intencionais, onde o pesquisador procura obter uma amostra, um subgrupo que seja similar. Então você pode classificar, por exemplo, uma população em termos de característica, que você entenda ser relevante para o estudo. Também determinação da proporção da população para cada característica selecionada. Um outro exemplo também são pesquisas por fixação de cota. Por exemplo, o trabalho das mulheres na atualidade deve-se considerar, por exemplo, a divisão por cidade, local, tipo de trabalho, faixa etária, salarial, quantidade de filhos e assim por diante. Amostragem probabilísticas. Mata fala que é o tipo de amostragem que cada elemento da população pode ser selecionado para compor a amostra e tem uma chance conhecida e diferente de zero. Uma amostra dita probabilística significa que o pesquisador tem controle sobre o erro amostral da pesquisa. Então, assim, somente as amostras probabilísticas fornecem estimativas precisas da população, Vale salientar aqui, você tem dentro da pesquisa, se você for fazer amostragem probabilística, você tem que trabalhar a parte estatística, pois você tem que determinar o seu erro amostral. Dentro da amostragem probabilística, nós temos amostragem de elementos vezes amostragem de conglomerados, unidades de iguais probabilidades versus probabilidades desiguais, seleção não estratificada versus seleção estratificada, seleção aleatória versus sistemática, técnica de estágio único versus estágio múltiplo. E o nosso vídeo vai mostrando cada uma dessas atividades, ou seja, como você tem que proceder. Por exemplo, aleatória, você pode obter uma amostra de 10% de uma classe que possui 90 alunos. Então você enumera de 1 a 90 num papelzinho e depois coloca numa caixa e sorteia. Por exemplo, 10% de 90
vai dar 9 alunos. Então você tira 9 papelzinhos e vai estar lá o seu elemento que deverá ser feito. Entrevista, por exemplo. Amostragem estratificada, aplicada quando há necessidade de dividir a população em estratos homogêneos. Por exemplo, classe social, faixa etária, sexo e assim por diante. Então separa menino das meninas, idade, por exemplo, de 10 a 13, de 14 a 16, enfim. E aí você tem também uma amostra aí da população, né? Por exemplo, no caso dos nossos 90 alunos, 54 são homens e 36 são mulheres. Isso nos dá, né, um percentual de 5,4 de masculinos e 3,6 de femininos. 5 amostras serão dos masculinos e 4 amostras serão do feminino. Sistemática. Os elementos da amostra sistemática serão selecionados aleatoriamente e será estabelecido um intervalo entre esses elementos. E aí vocês têm a fórmula aí desse intervalo. Então é dado através da fórmula de intervalo, que significa a população e o tamanho da amostra. Amostragem por conglomerado, né? Então ela exige a utilização de mapas detalhados de regiões, estados e municípios, pois você tem que selecionar uma área que pode ser um bairro, um quarteirão, domicílios, que serão sorteados para a composição dos elementos da amostra. E a pesquisa será realizada de forma sistemática. Então você vai dividir o seu bairro por quarteirões, identificar a população e estabelecer o intervalo através da fórmula anteriormente comentada. Estudo censitário. Quando você determinadas populações que permitam fazer uma contagem geral, nós chamamos que isso é um estudo censitário, ou seja, um censo é uma contagem de todos os elementos de uma população, de uma determinação de seus caracteres baseado na informação obtida com cada um dos elementos. Ou seja, isso funciona para populações pequenas. Por exemplo, uma investigação numa comunidade indígena onde tem, por exemplo, 400 pessoas. Então você pode fazer um trabalho de censo dessa comunidade. O nosso município, por exemplo, pode ter 2 milhões de pessoas. Então você não tem condições nem tempo de fazer um estudo censitário. Então você tem que fazer um estudo por amostragem. Então, amostragem probabilística. Então você vai determinar um percentual de 2 milhões que seja necessário. Aí eu vou trabalhar de confiabilidade. Então, muito cuidado. Estudo censitário é somente para aquelas populações onde você pode fazer uma contagem de todos os elementos. A classificação quanto à técnica de coleta de dados. Então, eu perpassei aqui, a minha pesquisa pode ser básica aplicada, pode ser qualitativa ou quantitativa, pode ser descritiva, enfim. E chegamos agora à parte crucial do nosso trabalho. Como eu vou fazer essa coleta, né, do meu trabalho, né, da minha pesquisa? Então, nós podemos empregar várias coletas. Uma delas é a coleta de dados através de entrevistas. De acordo com Gil, a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizada nas pesquisas sociais. Esta técnica de coleta de dados é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam, desejam, almejam, assim como suas razões para cada resposta. Essa entrevista ela pode ser feita de 3 maneiras. Ela pode ser uma entrevista estruturada, não estruturada ou semi-estruturada. O que quer dizer uma entrevista estruturada? São aquelas em que as questões e a ordem que elas comparecem são exatamente a mesma para todos os respondentes. O que é uma entrevista não estruturada? Oposta à entrevista estruturada. O entrevistador não possui um conjunto específico de questões e nem as questões são perguntadas na mesma ordem específica. E as entrevistas semi-estruturadas podem ser definidas como uma lista das informações que se deseja de cada entrevistado, mas a forma de perguntar e a estrutura da pergunta
e a ordem que as questões são feitas e vão variar de acordo com a característica de cada entrevistado. Lembrando que se você vai fazer a tua coleta de dados através de entrevista, hoje nós temos o nosso smartphone, aproveite e grave. Grava a entrevista. Depois você vai e repassa isso para o papel. Então, vai fazer entrevista, leva o teu smartphone, bota no modo de gravação para você ter um melhor aproveitamento. Você pode fazer a coleta das suas informações através de questionário. Segundo o CVB-Vian, o questionário refere-se ao meio de obter resposta às questões por uma fórmula que o próprio informante preenche. Esse questionário pode conter perguntas abertas ou fechadas, ou seja, as perguntas abertas possibilitam respostas mais ricas e variadas, e as fechadas, elas permitem uma melhor tabulação e análise dos dados. Perguntas abertas, por exemplo, são aquelas em que você coloca no final, você coloca assim: caso você tenha alguma questão ainda que não foi perguntado, favor colocar aqui. Então são textos que o pessoal vai escrever, você vai ter que ler. E logicamente isso traz uma riqueza imensurável. Já as fechadas não, são aquelas: qual a sua idade? Aí tem um bocado de quadradinho para você assinalar, né? Então já está lá pré-estabelecido, por exemplo, idade de 5 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, né? Qual a sua faixa salarial? Também tem lá várias faixas. Você só vai colocar lá um xizinho, ou pintar o quadradinho, ou passar um visto, né, que a gente chama de gaivota. Então é melhor para tabular. Quanto ao questionário, podemos colocar aqui também, por exemplo, você pode fazer isso de forma pessoal, pode fazer o famoso face to face, né, cara a cara, ou ainda remeter isso através da internet. Tem vários aplicativos aí, como SurveyMonkey e assim, outros. A própria plataforma do Gmail permite você encaminhar isso aí para fazer uma tabulação. Então, tem muita coisa aí disponível na internet que pode tornar a coleta por questionário muito rica de processo. Uma outra forma de coletar dados é a observação. Então, a observação também é considerada uma coleta de dados para conseguir informação sobre determinado aspecto da realidade. Ela ajuda o pesquisador a identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento. Assim se expressa Marconi e Lakatos. A observação, logicamente, obriga o pesquisador a ter um contato mais direto com a realidade do ambiente que ele está tentando pesquisar. Com base, né, no Marconi e Lakatos, pode concluir que a técnica de observação tem diversas modalidades aplicáveis de acordo com as circunstâncias. Então, a gente descreve, de acordo com os meios utilizados, a observação assistemática e a observação sistemática. Segundo a participação do observador, a observação não participante e a observação participante. Segundo o número de observações, pode ser observação individual e observação em equipe. Segundo o local onde se realiza, observação de vida real e observação de laboratório. E aí dentro do nosso material você tem, né? O que é a observação assistemática? Então é o meio pelo qual o pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade sem a utilização de meios e técnicas especiais, ou seja, sem planejamento e controle. Observação não participante. O observador entra em contato com o grupo, com a comunidade, né? Porém não se envolve e nem se integra a ela, permanece de fora. Observação individual, uma técnica realizada por um único pesquisador, de modo que sua personalidade se projeta no observado. Observação em equipe, tipo de observação realizada por várias pessoas com o mesmo objetivo. Observação da vida real, observação da realidade, colhendo-se dados à medida que vai acontecendo o fenômeno de modo natural. E de laboratório, que tem um caráter artificial,
mas é importante para isolar o objeto da pesquisa de influências externas e descobrir os mecanismos de funcionamento interno do objeto. Como exemplo aqui, vamos relembrar, né, a nossa teoria feita no laboratório, né, numa fábrica lá nos Estados Unidos, na fábrica de relés, onde os observadores colocavam, né, manejavam caráter artificial. Ora melhoravam a iluminação da sala, ora deixavam a sala mais fria, ora mais com calor, horas com mais luz, horas com menos luz, né? Então, esse laboratório levou à observação, né, da teoria humanística que nós estudamos em administração. Se contrapôs às teorias tayloristas, né, dizendo que o ambiente, né, ele tinha caráter influenciar as pessoas. E hoje tem vários estudos aí que colocam isso em voga, tipo as cores utilizadas, né? Ora elas podem por exemplo, alguma das coisas que se fala muito, a cor vermelha, né? Por que a Coca-Cola é vermelha, né? Porque a cor vermelha ela faz você salivar, então faz você beber e comer mais, né? O laranja, né? Por que as salas são pintadas de branco, né? Para transmitir, né, um estado de paz, né? Enfim, então tudo são observações de laboratório, coloco aqui como exemplo, que redundou inclusive na nossa teoria de relações humanas, né? Ou seja, colocaram humanos e fizeram laboratório com humanos. Uma outra forma de coletar dados para a nossa pesquisa é a pesquisa documental, né? Que conforme Gil é muito semelhante à pesquisa bibliográfica, aquela que nós fizemos lá para o nosso referencial. A diferença é que ambas estão na natureza das fontes. Enquanto a bibliográfica se utiliza das contribuições dos diversos autores, a documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, podendo ser reelaboradas de acordo com os objetivos da pesquisa. Como exemplo, coloco aqui, não querendo nos envolver em questões políticas e tudo mais, mas recentemente nós tivemos na história do nosso país, né, uma comissão que foi intitulada Comissão da Verdade, que foi fazer uma análise documental de tudo aquilo que passou na época, né, do regime de exceção que nós tivemos no país e fez uma nova releitura, onde o pessoal falava que foram milhões de pessoas que foram isso e aquilo, e depois chegou-se com essa nova pesquisa documental em 400 pessoas que foram subjugadas durante o período de exceção que nós tivemos, né? Então foi uma nova releitura, foi reelaborada novamente, né? Então é um exemplo do que uma pesquisa documental, né, pode fazer. Um outro exemplo de pesquisa documental é muito que acontece, por exemplo, quando você vai fazer restauração de prédios, né, históricos, né? Então você se acerca, né, de documentos, né, da época, né? Por exemplo, nosso Teatro Amazonas teve uma época que foi pintado de cinza. Aí depois, uma nova reformulação, voltou de novo às cores rosa, né? Porque uma pesquisa documental, né, foi especificada da época de Dom Pedro, dizia que todos os prédios que foram feitos na época são pintados de cor de rosa, né? E também houve um outro levantamento, que foi o levantamento físico, né? Os caras vieram aqui nas paredes do teatro e começaram a raspar as tintas, as pinturas, né, para descobrir qual era o tom de rosa que tinha que ser usado, né? Então tinha tom sobre tom e assim por diante, né? Então, ou seja, a pesquisa documental ela é linda, né? Enfim, é o caso aí que muitos nossos gestores se deparam, né, com o Instituto, o IFAM, né,
O Instituto que, quando você vai remodelar prédios antigos, eles têm que autorizar através do projeto, né, de restauração, se pode ser feito ou não, porque não pode modificar essas características, e de alguns prédios que já foram mudadas essas características, tem que voltar à característica anterior, né, porque foi mudado sem autorização, enfim. Né? Então a pesquisa documental é muito linda, é muito válida por causa disso. Uma outra técnica, né, é a triangulação na coleta de dados. E nos reporta que a triangulação fundamenta-se na lógica de se utilizar várias fontes de evidência. Então você, por exemplo, você pode utilizar documental, você pode utilizar a de questionário, você pode também utilizar entrevista. Né? Então você tem várias coletas de dados que vão reforçar, né? Vai ser um ponto importante para o estudo do teu trabalho. Uma outra forma de coletar dados é através da pesquisação, né? Ou seja, Gil nos reporta que a pesquisação tem sido objeto de bastante controvérsia, em virtude de existir o envolvimento ativo do pesquisador e ação por parte das pessoas ou grupos envolvidos no problema. A pesquisação tende a ser vista, em certos meios, como desprovida de objetividade que deve caracterizar os procedimentos científicos. Volto de novo à nossa teoria de relações humanas. Isso é um exemplo muito clássico, né? Se você for ler toda a teoria, todo o trabalho que foi feito lá na fábrica de relé, você vê que essa pesquisa praticamente ficou assim um negócio sem fim, né? Aí quem veio salvar essa pesquisa? Aí o célebre Elton Maio, né? O Elton Maio chegou e disse, não, tem que ter um fim esse negócio, né? Porque cada vez mais o cara ia modificando e a pesquisa não ia terminar nunca. Então vem o Elton Maio e o Maio então, né, dá uma finalidade, dá um fim na pesquisa e faz a publicação desse trabalho, né? Praticamente ele salvou aquela pesquisa, tá? Então, por quê? Porque você tem atividade, você vai lá, modifica, estuda de novo, modifica novamente, tá? Então você tem que chegar a um ponto, né, que você tem que chegar à objetividade do trabalho. Tá? Uma outra forma de você coletar dados é fazendo experimentos. Se a tua pesquisa permite fazer esse experimento, então, dois autores aí, o Campbell e o Stanley, né, eles falam que o delineamento da pesquisa pode ser dividido ainda em 3 classes. Delineamentos experimentais, quase experimentais e não experimentais. Então, os experimentais, em geral, são considerados definitivos para melhorar a sua qualidade e das suas conclusões. A quase experimental, que ele diz que a distribuição dos objetos do sujeito pelas condições de estudo são processos de seleção que ocorrem naturalmente no mundo. E os delineamentos não experimentais, que reúnem os estudos onde há manipulação direta e indireta da variável independente, como pré e pós-teste da variável dependente ou somente com pós-testes, realizado com um único grupo de sujeitos. Feita a nossa pesquisa, nós temos então que ir para a análise dos dados. Então essa fase ela é mais importante da pesquisa, pois a partir dela é que serão apresentados os resultados do nosso trabalho e, consequentemente, a conclusão. Conclusão essa que poderá ser final ou parcial, deixando margem para pesquisas posteriores, conforme nos diz Marconi e Lakatos. Análise de conteúdo, né? Bardin afirma que a análise de conteúdo possui 2 funções. Heurística, que aumenta a prospecção, a descoberta, enriquecendo a tentativa exploratória. E uma função de administração da prova, em que, pela análise, busca-se provas para a afirmação de uma hipótese. Estatística descritiva univariada. Segundo Mata, os métodos descritivos têm o objetivo de proporcionar informações sumarizadas dos dados contidos no total dos elementos das amostras estudadas. A estatística descritiva utiliza medidas de posição que servem para caracterizar o que é típico no grupo e de dispersão, que servem para medir como os elementos estão distribuídos no grupo. Univariada, ela vai ter o quê?
Dentro da estatística, vamos ter as medidas de posição, que compreendem as medidas de tendência central. Nós temos a média, a moda, a mediana, as separatrizes de quartil, decil, percentil, mediana, as medidas de dispersão, que compreendem a distribuição de frequência absoluta e relativa, né? Ordenamento, amplitude, desvio médio, desvio padrão, coeficiente de variação, né? Então são essas as técnicas que podem ser usadas nas análises, que variam conforme a escala, quer seja nominal, quer seja ordinal ou intervalar. No slide seguinte você tem uma figura onde ela mostra, né, de forma estruturada como que você vai ter essa prospecção, né, com a medida de tendências e assim por diante. A estatística multivariada, ela pode ser definida como um conjunto de métodos estatísticos utilizado em situações nas quais diversas variáveis são medidas simultaneamente em cada elemento amostral. Em geral, as variáveis são relacionadas entre si e quanto maior o número de variáveis, mais complexa torna-se a análise dos métodos comuns de estatística univariada, né, conforme Mingotti, né? Então, quando se trata de estatística multivariada, nós vamos ter aí o quê? Análise bivariada, nós vamos ter correlação, nós vamos ter variância, nós vamos ter a regressão, né? Então eu aconselho quem for partir para esse tipo de análise de dados, né? Tem um software que está sendo muito utilizado em toda a área de pesquisa, chamado SPSS, que é da IBM, né? Então esse software ele consegue fazer essa estatística de forma mais palatável, né? Não precisa você ir para o caderno e nem para a máquina calculadora, né? Mas você precisa de um apoio de um software, e eu aconselho o SPSS da IBM. A estatística univariada você pode fazer inclusive com Excel, né? Se você souber trabalhar com Excel, souber programar no Excel, você consegue fazer a estatística univariada, ele dá para fazer. Agora, multivariada, o negócio é mais problemático. Se possível, procure um bom professor de matemática. Triangulação da análise de dados. Como acontece lá na coleta, você pode também fazer essa análise de dados por várias formas, né? Então, o IN recomenda o uso de múltiplas fontes de evidência para tornar a conclusão do estudo de caso mais acurada do que se utilizar apenas uma fonte única de informação. Então, para a corroboração do fato investigado, sugere-se o desenvolvimento da convergência das linhas de investigação, isto é, convergência no resultado por meio da triangulação de fontes de evidência. Bem, caríssimos, após essa explanação, voltando a dizer para os senhores, não é para escrever no projeto de pesquisa o que é uma análise multivariada, mas quais são os elementos dessa análise que você vai colocar como meta para atingimento dos seus resultados. Então, o processo metodológico, né, é o caminho que você vai percorrer para determinar o tipo, natureza, objeto do estudo, técnica de coleta, análise de dados do seu projeto de pesquisa. Relembrando mais uma vez que conforme o nosso regulamento, né, do TCC, o nosso anexo 3, a metodologia deverá ter de 1 a 3 laudas. Estamos à disposição dos senhores no nosso ambiente para tirar dúvidas que, porventura, ainda existam para a consecução do projeto de pesquisa.